E essa é uma pergunta muito frequente dos pacientes, o que eles podem fazer para se recuperarem dos efeitos colaterais da quimio, e que eles podem fazer individualmente em casa para melhorar a sua imunidade, né? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de imunidade. A gente tem uma imunidade que está nos auxiliando constantemente para combater as infecções virais, as infecções bacterianas, as infecções oportunistas e mesmo para, eventualmente, auxiliar no controle do câncer. Essa é uma imunidade que a gente não destrói com a quimioterapia, né? E a gente tem uma outra imunidade que combate as infecções agudas, que são os neutrófilos. Já deve ter ouvido falar bastante dos neutrófilos, né? Os neutrófilos, eles são destruídos com a quimioterapia, e aí eles rapidamente caem e depois eles se recuperam, né? Então, um número baixo de neutrófilo vai colocar a senhora, claro, em risco para pegar infecções eventualmente, né? Mas é um marcador, basicamente, que a sua medula é um marcador de que a medula, se ele estiver baixo, de que a medula não está pronta para receber outra série de quimioterapia. Aí a gente tem algumas opções de tratamento para fazer: diminuir a dose, retardar a quimioterapia, né? Medidas que a gente consegue fazer com que a quimioterapia seja menos tóxica para a sua medula. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Os pacientes mais idosos, por exemplo, toleram menos a quimioterapia, porque essa imunidade cai mais facilmente, né? A gente sabe que, por exemplo, alguns pacientes orientais têm uma maior sensibilidade à quimioterapia do que os ocidentais, né? E, eventualmente, o tipo de quimioterapia também, para você, está sendo muito prejudicial para a sua medula, não para a imunidade especificamente, né? E aí fica aquela dúvida: o que a gente pode fazer para melhorar a anemia e a imunidade? Infelizmente, que a gente fala para os pacientes, muito pouca coisa que o paciente pode fazer, além de manter seus hábitos, né, saudáveis. Uma das coisas é exercitar, comer bem, enfim, comer o que for possível, mas é complicado, né? Não podendo, a gente tem que ajustar o tratamento à sua condição. Então, não é porque a sua imunidade caiu que você vai ficar mais vulnerável às infecções. Se a imunidade caiu, o neutrófilo está baixo, quer dizer que a sua medula não está suportando aquela quimioterapia, ponto, né? E aí, em discussão com o seu oncologista, a gente deve pensar em estratégias para melhorar isso. A gente tem que continuar combatendo o câncer, mas, ao mesmo tempo, a sua medula não vai suportar, né? Se fosse o seu rim, o que você poderia fazer? Se fosse o seu fígado, o que você poderia fazer, né? Então, a nossa máquina, ela dá sinais de que, naquele momento, a quimioterapia tem que ser revista, né? E, infelizmente, não existem fórmulas mágicas que a gente consiga colocar pela boca para aumentar a imunidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? E o paciente, o familiar, fica muitas vezes se penitenciando, se policiando, porque não está comendo direito e a imunidade caiu. Quase 80% dos meus pacientes que chegam com a imunidade baixa, o familiar que está do lado fala: porque ela não comeu direito. E não é, entendeu? Ela não comeu porque ela está com afta, porque ela está com diarreia, porque ela está sem apetite. E a imunidade vai cair de qualquer jeito por conta da quimioterapia, que é pesada, né? Então, assim, uma coisa é entrar em equilíbrio, comer o que der, comer o que for suportável, usar os suplementos alimentares, né? Mas entender que esse é um problema da quimioterapia e da sua medula, né? Vai levar um tempo, né? Eu sou diferente de você, você é diferente de um paciente que tem 80 anos, né? E a gente suporta diferentemente as quimioterapias. Um exemplo muito claro disso é quando a gente faz quimioterapia para criança. A gente faz doses dobradas de quimioterapia. O paciente que tem 5 anos de idade, por exemplo, consegue receber uma dose muito mais alta de quimioterapia, né? E ele se recupera em 15, 20 dias. E se eu fizer essa mesma quimioterapia para um paciente de 70 anos, ele vai demorar 1 mês para se recuperar, né? Então, a anemia e queda de neutrófilos é comum. A gente tem que entender que isso faz parte da quimioterapia e é um marcador de que você não está pronta para receber a quimio, né? Atrasou 3, 4 meses, não consegue fazer quimioterapia, o tratamento não está adequado. Tem que rever o esquema de quimioterapia, na verdade, né? E parar de se penitenciar porque não está comendo, né? Eu acho que existem períodos que a gente tem fome, vai comer de tudo, e tem períodos que a gente não tem aversão ao alimento, né? Existem até anabolizantes que aumentam o apetite, anabolizantes que a gente dá para o paciente, às vezes, para comer um pouco melhor, mas muitos deles têm efeitos colaterais e custo-benefício não vale a pena insistir, né?